Ano novo, a mesma vida. A pergunta importante não é por que você repete tanto as mesmas coisas, apesar dos seus desejos de ano novo, apesar das suas promessas de ano novo. A pergunta que faz mais sentido é: como é que eu poderia não repetir? Essa mudança de acento faz todo sentido, porque, como eu vou te mostrar, justamente a impossibilidade de certas representações do inconsciente chegarem ao pré-consciente consciente reorganiza uma lógica da distribuição da energia psíquica, da economia psíquica, que faz com que certos sintomas e certos comportamentos neuróticos repetitivos forneçam um caminho de descarga que o psiquismo precisa e que o princípio do prazer exige. Bom, vamos começar com a seguinte questão teórica e técnica. O Freud tem um texto muito famoso chamado Além do Princípio do Prazer, onde ele vai nos falar que existe um princípio fundamental do psiquismo, melhor dizendo, que o princípio que organiza fundamentalmente o aparelho psíquico não é o princípio do prazer como ele imaginava na primeira teoria pulsional, mas é a compulsão à repetição, que começa a vigorar a partir da segunda teoria pulsional. Ele vai trazer alguns exemplos para mostrar que o psiquismo realmente perdoem, que o psiquismo realmente tem uma relação muito grande com as questões das repetições. Ele vai, por exemplo, mostrar que crianças muito novas adoram brincadeiras repetitivas. Crianças muito novas, elas parecem ter um prazer em repetir determinadas situações. Se você tem filhos aí de 3, 4, 5 anos, primos, sobrinhos, conhece crianças nessa fase, talvez você já tenha visto diversas cenas onde essa criança, você pega ela e joga no sofá. Ela fala de novo. Aí você joga de novo. Ela fala de novo. Crianças de 2 anos fazem isso. E de novo, e de novo, e de novo. E se você não se cansar, ela não se cansa. Às vezes quer ver o mesmo desenho repetidas vezes. Às vezes quer ver o mesmo trecho daquele desenho repetidas vezes. Quanto mais novas as crianças, parece que mais prazer elas têm em repetir as coisas. É fenômeno que, à medida que você amadurece nos adultos, por exemplo, e adolescentes, esse prazer com a repetição parece reduzir bastante. Em geral, as pessoas parecem, inclusive, ter muito prazer em novidades. Então, a partir dessa observação, por exemplo, entre várias outras que eu poderia trazer aqui, o Freud vai analisando que realmente parece que essa coisa de repetir e o prazer em repetir é algo muito primitivo. Por isso ele é tão intenso na infância primitiva, coisa que vai sendo debelada por influência da cultura, por influência da sociedade, do amadurecimento do pré-consciente e consciente também, que vai trazendo outros prazeres para aquelas pessoas, né, para a gente. Bom, então vamos fazer o seguinte: eu já mostrei aqui que o Freud nos lembra que as crianças têm muito prazer com a repetição, então ele usa isso para justificar que a compulsão à repetição é realmente algo muito primitivo no nosso aparelho psíquico. E por que ele está fazendo isso? Porque assim como ele afirma em O Ego e o Id, a gente nasce praticamente só com o Id, ou seja, praticamente só com o inconsciente. Então, que o inconsciente, ontogeneticamente, seria a parte do psiquismo a mais primitiva. Então, quanto mais nova a criança, mais ela quer repetir. Então, essa repetição é algo muito primitivo no psiquismo, tentando mostrar que a compulsão à repetição é algo anterior ao próprio princípio do prazer, que era o princípio fundamental da primeira teoria pulsional para organizar o aparelho psíquico. Mas existe um fenômeno que o Freud vai explorar que vai influenciar muito para fazer a transição da primeira para a segunda teoria pulsional, que são as questões dos sonhos traumáticos. Lá no capítulo 7 da Interpretação dos Sonhos, um texto de 1900 que inaugura a psicanálise, o Freud nos diz que todo sonho é a realização de um desejo. Mesmo os pesadelos têm uma justificativa para ser a realização de um desejo,
Porque eu posso ter os desejos do inconsciente querendo ser realizados, que são os desejos pertinentes à sexualidade infantil, mas eu tenho o superego, que é uma instância que, a serviço do ideal do eu, julga a sexualidade infantil, os desejos da sexualidade infantil, inadequados, porque não vão se coadunar com as exigências culturais. Então, o superego, ele quer nos punir por desejarmos o que desejamos. Então, quando a gente sonha e tem um pesadelo, aquele pesadelo, apesar de não ser algo prazeroso, ele não está a serviço dos desejos do inconsciente, mas ele está a serviço dos desejos do superego, que quer nos punir por conta dos desejos que o inconsciente tem dessa nossa outra parte. Então, uma parte nossa quer nos punir por conta dos desejos de uma outra parte. Então, há um desejo de punição. Então, os pesadelos podem ser tranquilamente explicados como um desejo de punição que habita em nós. Mas os sonhos traumáticos são um problema, porque imagina alguém que tem um acidente de carro, capota com o carro. Essa pessoa muitas vezes vai sonhar repetidas vezes com aquele acidente. Mas sonhar com aquele acidente não é um desejo do inconsciente, porque não é um desejo da sexualidade infantil. Essa ação aí repetitiva não é uma punição do superego, porque o que num acidente de carro tem de proibido em relação à cultura? Então, os sonhos traumáticos, eles parecem estar fora da fórmula que todo sonho é uma realização de desejo. Só que aí ele traz uma coisa importante para o Freud, que tem a ver com o viés econômico do trauma. A gente pode entender que um trauma é quando uma certa quantidade de energia no aparelho psíquico, ou melhor dizendo, é quando uma certa quantidade de energia psíquica invade o aparelho psíquico, dificultando ligar essa energia livre do psiquismo a certas representações estáveis que são necessárias para a descarga. E, Ricardo, agora eu não entendi nada. Deixa eu te dar um exemplo. Aparece um leão na minha frente. Eu sinto uma tensão. Vamos supor que eu não me ocorre a ideia de fugir. Eu digo assim, meu Deus, um leão. Eu preciso entrar em casa e fechar as portas. Eu vou ficar diante daquele leão petrificado, apavorado, e aquela sensação de medo não vai ter uma possibilidade de se extinguir. Agora, se eu tenho ideia, peraí, para me proteger desse leão, eu preciso entrar em casa e fechar a porta. Olha quantas representações tem aí. Representação de casa, que evoca a segurança. Eu vou fechar a porta, que evoca, eu vou impedir que aquele leão possa entrar aqui. Então eu vou me sentir seguro, protegido. Esse conjunto de representações estáveis que eu tenho para me proteger do leão favorece uma fuga, favorecem com que eu organize uma situação no mundo que permite uma descarga adequada para aquela tensão inicial. Mas se a energia que está no meu psiquismo não encontra, por exemplo, porque essa não é a única saída, eu já vou falar, não encontra, por exemplo, representações estáveis que se mantenham para que eu tenha uma produção de ideias, pensamentos, e a partir daí um cenário que me propõe uma ação no mundo que favoreça aquela descarga, aquela energia fica presa no psiquismo, buscando uma saída, o que é desconfortável porque eu não reduzo a tensão. E lembre, o princípio do prazer diz que eu preciso reduzir a tensão do meu psiquismo. O princípio do prazer não quer que haja aumento de tensão no psiquismo. Então tem um problema aí com os sonhos traumáticos. Por quê? Do trauma, há uma invasão de energia no aparelho psíquico que não encontra uma forma de ser escoada, porque tem dificuldade de se ligar a representações estáveis, porque é muita energia. Então, os sonhos traumáticos, o Freud vai sacar o seguinte: espera aí, os sonhos traumáticos, então, não tem a ver com desejo. Ele é uma repetição que está tentando pegar essa energia livre do psiquismo excedente e ligar a certas representações estáveis no inconsciente que favoreçam uma descarga. Então, Freud entende uma coisa: espera aí, antes que o princípio do prazer possa agir com as suas exigências para que haja descarga e redução de tensão do aparelho psíquico, tem que ter um princípio organizador que ajude o aparelho psíquico a pegar a energia psíquica e ligar a representações estáveis
para que aí sim possa ter descarga. Então, Freud vai aprender, a partir dos sonhos traumáticos, que uma das funções da compulsão à repetição é favorecer a ligação da energia psíquica com certas representações estáveis, como eu já disse, para produzir descarga. E aí vem um grande pulo do gato. A gente sabe também que há conflitos intrapsíquicos oriundos da incompatibilidade entre os desejos da sexualidade infantil, que são tributários dos nossos impulsos mais primitivos, e as exigências do ideal do eu, que são tributárias da parte da cultura que nós introjetamos inconscientemente ao longo da travessia edípica. Esse conflito faz com que defesas sejam acionadas, entre elas o recalque, que vão impedir que certas representações do inconsciente tenham acesso ao pré-consciente consciente para se tornar ideias, pensamentos e aí organizar saídas no mundo para a produção de descarga. O recalque, então, vai segurar certas representações as quais estavam associadas a certas energias psíquicas, estavam associadas a uma certa cota de libido. Essa libido, então, fica ali, sem uma representação estável que favoreça a descarga. E é nesse momento aonde o aparelho psíquico, através dos processos primários do inconsciente, entre todos os processos primários possíveis, que são deslocamento, condensação, figurabilidade e elaboração secundária, eu vou falar aqui do deslocamento e condensação. A libido que estava associada a essas representações que não podem ter acesso ao pré-consciente e consciente, então, vão ter que buscar uma outra saída. E muitas vezes a saída que se encontra é investir libido em certos sintomas neuróticos ou em certos comportamentos neuróticos. Então, repare, a gente repete certas coisas na nossa vida porque aquela solução é um equilíbrio dentro da nossa neurose, porque a partir dos conflitos intrapsíquicos que evocam defesas, que impedem que certas representações tenham acesso ao pré-consciente e consciente, o aparelho psíquico, a partir de deslocamentos e condensações, precisa fazer uma reengenharia da economia libidinal, retirando a libido dessas representações que não podem chegar ao pré-consciente e consciente e ligando a certos sintomas neuróticos e certos comportamentos neuróticos que vão descarregar aquela libido, como conversões histéricas, pensamentos intrusivos, rituais obsessivos, as dúvidas da neurose obsessiva, e por aí vai, uma série de outros fenômenos e comportamentos neuróticos também, gastar dinheiro, mais dinheiro do que se ganha, comer mais do que se precisa, é, é, praticar esportes radicais, às vezes de maneira desnecessária, muito perigosa, muito pouco organizada, enfim. Vários comportamentos neuróticos e sintomas neuróticos vão ser usados para manter uma estabilidade neurótica que garante uma descarga. Então, essas repetições acontecem justamente por uma incapacidade de certas representações chegarem ao pré-consciente consciente, e ficaria a compulsão-repetição, querendo que a gente organize situações para ligar libido a certas representações estáveis ou certas soluções estáveis que garanta uma descarga adequada. Bom, deixa eu trazer, depois dessa explicação que eu dei, antes de entrar nas questões do Ano Novo, mais alguns argumentos em favor da compulsão-repetição que o próprio Freud traz. O Freud tem um famoso experimento que ele faz com um dos netos dele, que ficou conhecido como Fordar, porque a criança pegava um carretel de linha, né, jogava o carretel e depois puxava, e emitia sons como ó, a, sons a esses aos quais a mãe, filha do Freud, nomeava ela mesma, que a criança dizia que ele estava dizendo for da, uma coisa em alemão que seria algo do tipo vá e volte, né? Alguma coisa desse tipo, traduzindo para o português. Então parece que a criança jogava o carretel, ele sumia por trás da cama ali num dado momento, e ele puxava de volta.
E o Freud mostra que ali a criança parecia ter muito prazer com aquela repetição extenuante de ficar jogando e puxando carretel, jogando e puxando carretel. Eu estou simplificando bastante a história, tá? Por questões aqui do tamanho desse vídeo. Mas ele ficava então jogando e puxando, falando for, dá. E o Freud vai entender o seguinte, aí, um bebê, uma criança, eu acho que tinha por volta de 1 ano mais ou menos, uma criança muito pequena, tendo um prazer com uma repetição extrema. E o Freud vai mostrar que naquelas repetições, na verdade, há uma ligação com certas representações estáveis que produzem descarga. Porque o que, que acontece? A criança, ela nasce ali, muito simbiótica com a mãe, e com o passar do tempo, essa mãe vai voltando ali para as demandas da vida dela e essa criança se angustia na ausência daquele objeto. E ela vive essa angústia de uma forma passiva, porque a mãe tem que, sei lá, ir trabalhar, fazer seus afazeres, e a criança, por alguns momentos, fica sem a mãe. Isso tem uma profunda produção de angústia naquela criança. Aumenta muito a tensão do aparelho psíquico. E ela precisa dar uma saída para aquela descarga. Naquela brincadeira, aquele sofrimento passivo que a criança vivia, segundo Freud, passa a ter uma fantasia de controle dessa criança do sofrimento vivido na forma ativa. Como assim? Ela pega aquele carretel e arremessa. O carretel representaria fantasmaticamente aquela mãe. A mãe foi embora. E aí é ele que está mandando a mãe embora. Veja, na situação real, a mãe precisa ir embora para fazer alguma coisa e a criança se angustia com aquilo e sofre passivamente. Quando ela arremessa o carretel, é como se ela dissesse: sou eu agora que estou mandando a minha mãe embora. Com uma vantagem. Como fui eu que fiz isso ativamente, eu posso trazer ela de volta quando eu quiser. Então, vá e volte. É como se a criança fantasmaticamente tentasse organizar aquela angústia com a separação da mãe numa fantasia de controle sobre o objeto. Veja, a criança está encontrando um conjunto de. Ela não pensa assim que nem o Freud imaginou aquilo. São fantasias inconscientes que têm suas representações não nomeáveis, porque no inconsciente não há palavra. Mas há um conjunto de representações que organizam uma experiência sobre a qual a criança fantasia ter um controle e assim reduzir a angústia com a partida daquela mãe naquele terreno de fantasia. A gente pode dar um outro exemplo que eu dou bastante nas aulas que eu costumo dar, que é crianças que vão ao médico e não querem colocar o negócio no ouvido, não querem baixar a língua, não querem nem colocar o estetoscópio, né? O que que acontece? A criança está sofrendo ali, está receosa, o que que é isso que vão fazer comigo, está com medo. Não é incomum essas crianças depois brincarem de médico com outras crianças. Novamente, olha, ela está repetindo aquela cena do médico numa brincadeira. E é uma brincadeira que costuma, às vezes, ser bem repetitiva. O que que ela está vivendo ali de novo? Aquele sofrimento que ela vivia de forma passiva, ela agora fantasia ali na brincadeira ter controle sobre o sofrimento do amiguinho. Ela impõe ativamente um sofrimento àquele amiguinho, na tentativa fantasmática de ganhar um controle sobre aquele sofrimento, que agora é vivido na atividade, mas que outrora foi vivido de forma passiva. Novamente, a criança então vai constituindo um conjunto de repetições na tentativa de organizar um conjunto de representações estáveis que reorganize a materialidade do mundo para produzir descarga e reduzir a tensão. Um último argumento aqui, rápido, em favor à compulsão-repetição, que são as repetições penosas dos nossos pacientes ou as nossas repetições penosas que vão contra as nossas promessas de ano novo, aos nossos desejos de ano novo, às nossas expectativas desse ano que se inicia. É natural que as pessoas vejam nessa mudança de ano novo uma oportunidade para se renovar. Só que aí vem a pergunta do início do vídeo. A pergunta não é por que eu não mudo. A pergunta é como eu poderia mudar? Porque para mudar de fato,
é necessário, mais uma vez, reorganizar a lógica neurótica que foi engessada em certos sintomas e comportamentos neuróticos, que tem o ganho de, nas suas repetições, gastar uma certa cota de energia que estaria associada a outras representações que não puderam ganhar acesso ao pré-consciente consciente para produzir descarga, por conta dos conflitos intrapsíquicos que acionaram certas defesas, como a gente viu aqui anteriormente no vídeo. Então, o que acontece é que a pergunta, essa mudança de acento, por que que eu não mudo, para como é que eu poderia mudar, né? Como é possível mudar se eu não mudar essa economia libidinal para começar? Ela tem a ver com o motivo pelo qual as nossas situações penosas às vezes se repetem interminavelmente. Em análise, muitas vezes, o paciente entende as origens do seu sofrimento e ainda assim não consegue mudar. Inclusive, é uma coisa que eu e Marcelo, a gente fala muito sobre os processos de análise. Não é incomum chegarem pacientes aos nossos consultórios de processos de análise longos, onde o sujeito basicamente aprendeu uma bela biografia sobre os seus sintomas, porque o que deve se fazer em uma análise não é ficar fazendo o paciente entender a origem dos seus sintomas, o trabalho é outro. Entender a origem dos seus sintomas vai ser uma consequência de um trabalho de análise bem feito, que tem a ver com arrefecer, reduzir as defesas egóicas, como o próprio Freud fala em diversos textos da obra dele. Bom, mas retornando ao nosso tema, as situações penosas dos nossos pacientes e as situações penosas que se repetem no ano novo, apesar das nossas expectativas de mudança de vida, elas acontecem justamente por conta dessa economia libidinal, que se torna repetitiva no investimento dessa libido em sintomas neuróticos e comportamentos neuróticos, porque essa é uma saída que atende o princípio do prazer para reduzir a tensão do aparelho psíquico. Então, sair dessas situações é difícil porque há sempre um ganho. É preciso um trabalho de análise profundo, longo, para que esses ganhos possam ser ressignificados, para que essa economia libidinal possa ser reorganizada. Não é um trabalho simples, não é um trabalho fácil, leva tempo. É por isso que existe um ano novo, mas a mesma vida, por conta dessa insistência recorrente e repetitiva de situações que se organizam nos sintomas e comportamentos neuróticos para evitar certos conflitos intrapsíquicos que acabam não permitindo que as representações do inconsciente cheguem ao pré-consciente consciente, como a gente viu. Então, em resumo, mantemos certas situações penosas em nossas vidas, porque por conta de conflitos intrapsíquicos, certas defesas são acionadas, entre elas o recalque, que impedem que certas representações do inconsciente cheguem ao pré-consciente consciente para organizar na materialidade do mundo situações que favoreçam a descarga relativa àquelas representações. Saída do aparelho psíquico, tirar essa libido dessas representações chamadas de incompatíveis, porque são incompatíveis com as exigências do ideal do eu, e deslocá-la para sintomas e comportamentos neuróticos que favorecem uma descarga que respeita o princípio do prazer. Ok? Bom, espero que isso tenha ficado claro. Se você gosta de conteúdos como esse, se inscreve aqui no canal e vai lá no Instagram, onde a gente tem muito mais conteúdo de psicanálise no Penso Logo Falo ponto oficial.